Esses dias eu tava no TikTok, eu até tava conversando com a Bruna sobre isso. E eu tava vendo uma trend que tava rolando de uma loja específica e suas vendedoras nessa loja. E era uma trend, assim, pra meio que tirar de humor aquilo que tava acontecendo, né? E era basicamente o tanto que aquelas vendedoras gastaram na loja em que elas trabalhavam. No quanto elas gastaram naquela mesma loja. Por quê? Porque a loja obriga que elas comprem da própria loja pra poder trabalhar lá. E não são coisas baratas. Ah, mas compra com desconto. É um desconto que não é tipo o preço de custo. É isso, exatamente. A loja ainda consegue ganhar muito em cima, Sim. né? E não só pela roupa de uniforme, né? Mas sim as roupas que elas usam no dia a dia. Sim. Porque a marca ela faz essa pressão na cabeça das pessoas, inclusive nas pessoas que trabalham lá. E que você não pode. Não adianta você comprar uma roupa pra ser o seu uniforme no mês inteiro, porque a roupa vai ficar em frangalhos no final do mês. Você vai comprar 3. Só que você vê, uma roupa dessa loja, se tu compra 3. É o teu salário. Sim. E acho que pensar, né, nesse caminho de construção dessa alternativa para o socialismo, ela se mostra cada vez mais, não mais como uma escolha ou como uma preferência, mas como uma necessidade. Como uma necessidade, porque a gente vê a diminuição da participação dos salários na composição do PIB brasileiro, que é a menor dos últimos 15, 20 anos. A gente vê o aumento galopante da pejotização, das pessoas que não têm nada, além da sua força de trabalho para poder serem contratadas, serem encaradas como empresas, né? O que vai acabar mudando as relações de trabalho, porque se eu sou uma empresa e você é uma empresa, então eu posso te dispensar a qualquer momento, porque é a concorrência, né? Porque aqui a gente está acontecendo. Então, isso vai jogando as pessoas em sofrimentos, em modos de sofrimento cada vez mais intensos por várias razões diferentes. E existe um processo de individualização também aí, né? Porque se todo mundo é empresa, todo mundo é independente, não existe união, não existe sindicalização. Exatamente, é todos contra todos. Então, para organizar trabalhador é muito mais difícil, pô. Muito mais, tanto que a gente vê esse desmonte, por exemplo, da estrutura sindical que acontece no Brasil há muito tempo, que a reforma trabalhista aprofundou, acentuou, mas que foi fruto justamente dessa perda de mobilização, de organização, de vislumbre, né, de pensamento com uma alternativa que pudesse de fato tensionar, né? Então a gente vê que a social-democracia, o social-liberalismo, né, essa brisa de o capitalismo é uma merda, mas é o que tem, né, então a gente pode melhorá-lo. Bom, a gente está vendo que essas tentativas que existiram até agora, em algum momento, vão acabar levando a burguesia, a classe dominante, os capitalistas a falarem assim: bom, os trabalhadores estão ganhando coisas demais, eles estão pressionando a economia, estão pressionando os ganhos, o PIB demais. É muito pobre indo para Disney, como dizia o Paulo Guedes. Não, né? Além de você ter esse discurso que é profundamente ligado a um histórico colonial, de escravidão, de segregação mesmo, você tem uma ofensiva dessa classe dominante contra os trabalhadores. Que aí vai se expressar de várias maneiras, né? A gente falou da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e de outras estruturas. A autonomia do Banco Central, por exemplo, que garante que a política da taxa de juros continue assim. Aí a taxa de juros vai aumentando, a burguesia brasileira não vai pegar seu dinheiro e investir em indústria, em capital produtivo. Por quê? Porque essas merda precisa de custo. Sim. Você precisa de muita estrutura. E de longo prazo. E aí o cara vai querer fazer o quê? O cara quer ganhar dinheiro. O cara quer aumentar o lucro dele, ele quer aumentar as propriedades dele. O que ele vai fazer? Vai colocar dinheiro na renda fixa, vai colocar dinheiro nessa estrutura que ele vai conseguir multiplicar a riqueza dele. E aí você vê que quanto mais você tenta criar esse caminho de atenuação, né? Esse caminho de calma, nem um lado nem o outro, muito pelo contrário, qual que é o resultado? O resultado está aí. Né? A gente está vendo aí um mandato, né, do governo federal, do Lula 3, e que representa objetivamente os interesses da classe dominante brasileira. Sim. Por mais que diga que se preocupa com o pobre e tal, mas olha todas as políticas que estão sendo tocadas agora. Né? Então acho que vai se mostrando cada vez mais que a alternativa que pode realmente apresentar uma solução concreta e estrutural para a classe trabalhadora, não só brasileira, mas do mundo todo, é justamente a busca por essa construção de uma alternativa concreta que possa declarar a existência da luta de classes. Né? E aí isso significa também retomar, por exemplo, a importância do investimento público na saúde, do fim de políticas como o arcabouço fiscal, que restringem o investimento no orçamento público, de políticas que possam não só valorizar o salário mínimo em R$15, mas melhorar a própria estrutura do trabalho. Hoje o Diese
gere um salário em torno de 5, 6 mil reais por mês para poder garantir o sustento de uma família de 4 pessoas. Quem no Brasil vai ganhar 6 mil reais por mês? Você já vê que esse número é super reduzido. É tipo 8% ou menos. Só que aí que tá, né? Porque quando você vai pegar esses dados para ver, porque aí a pessoa vai, o cara que ganha 10 mil reais é um burguês. O cara que ganha 15 mil reais é um burguês. Esse cara tá muito mais próximo da iminência, da falência e da fome, porque o cara que tá no topo 0,1%, ele tem uma multiplicação de valor tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue nem imaginar. Sim. Né? A gente não consegue nem pensar. Tem uma anedota, né, que o João Carvalho falou uma vez, que eu acho que ela é muito interessante para a gente ter essa dimensão de comparação. Né? A gente não sabe o que é 1 bilhão. A gente não faz ideia do que seja 1 bilhão. Aí ele fala que acho que 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. São 32 anos. Então, tipo, é uma diferença bizarra. Sim. E aí você vê algum arrombado, né? Como é a galera ali daquele grupo de capital que faz gestão, né? Que tá o Jorge Paulo Lemann, o Sucupira e o Marcel Telles, que estão supostamente envolvidos na fraude fiscal das lojas americanas, que provocaram um rombo de 40 bilhões de reais. Esse dinheiro sumiu, e aí você vai destruir toda uma cadeia produtiva, né, de circulação, de marketplace, de gente que colocava seus produtos nas lojas americanas para vender, Sim. de estoquista, de atendente, de gente que trabalhava no caixa. Vendedor, faxineiro, todo tipo de trabalhador Mundo, possível. você destrói tudo. E aí essa que é a questão. Você vai jogando esses trabalhadores para uma condição de marginalidade cada vez mais intensa. Então a galera vai ser obrigada a vender sua força de trabalho mais barato. E aí esse mais barato pode ser tanto em termos salariais quanto em termos de segurança, né? Tem um monte de gente do audiovisual, do design e tal, que trabalha, que vai tentar arrumar emprego em agência, em empresa, que fala, a agência, a empresa só contrata PJ. Sim. Então, você não tem segurança nenhuma, você não tem mais o 13º, você não tem férias, você não tem garantia nenhuma. Isso é o barateamento. Então, acho que perceber que essa precarização do trabalho, né, do valor da força de trabalho, é o que permite que os capitalistas consigam comprar mais barato essa força de trabalho e consigam extrair mais horas de trabalho desses trabalhadores e assim aumentar fazer seus um rendimentos. processo de fim da classe média, né? É super ricos e fudidos. Não é, eu acho que é até uma superação dessa ideia de classe média, sabe? Porque não tem uma diferença substancial, por exemplo, entre a classe média e a classe trabalhadora que está ali no chão da fábrica. Essa diferença ela é muito menor do que parece. Sim. Então eu acho que se cria, por exemplo, um discurso sobre a classe média. Por quê? Para você poder tentar criar essa ideia de comparação. A classe média, ela tá mais próxima da burguesia, ela tá mais próxima da classe dominante do que ser um fudido. E ela falsa ideia de ascensão social, que um capitalismo é possível, etc. E a classe média tem a possibilidade de fazer isso. E aí, esses grupos, né, que estão inseridos nessa lógica de uma pequena burguesia, né, nesse sentido do pensamento pequeno burguês, vão se ver muito mais próximos ali dessa galera da burguesia, da classe dominante, porque o maior pesadelo... é isso, qual que é o maior pesadelo dos burgueses, né? É a falência e tem que vender sua força de trabalho. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, exatamente. Então, acho que isso é muito simbólico, sabe? Eu acho que a gente vê esses problemas da ordem do dia no Brasil de precarização do trabalho, privatização do serviço público. Cara, você tem que pagar para usar a saúde, pagar para ter acesso à água. Olha aqui o que aconteceu com a privatização da SEDAI no Rio de Janeiro. Porque... A Enel em São Paulo, por exemplo, é coisa de... sempre sem luz Sabesp, em São Paulo. Coisa de maluco, pô. É coisa de maluco, porque você... aí a pessoa que tá ouvindo, mas em Ipanema a SEDAI funciona. Mas no Humaitá a SEDAI funciona. Vai para Belford Roxo. Vai para Nova Iguaçu. Vai para essas áreas que são áreas que você tem uma precariedade gigante desse serviço. O negócio é caro, não tem, e as pessoas são jogadas no meio do esgoto. E aí depois você tem outros aparelhos de repressão, que são as operações policiais, que são as operações de segurança contra os trabalhadores. Em São Paulo, outro dia mesmo, rolou ali um comerciante ambulante, que é senegalês, se não me engano, estava ali fazendo comércio, né, ambulante e tal. E aí a prefeitura deu a ordem para poder tirar a mercadoria do cara. Então, olha só, o cara já é obrigado a comprar água, bebida, qualquer coisa que seja, no atacado, pegar um isopor e vender na rua. Porque se ele não faz isso, ele vai morrer de fome. Objetivamente é isso.
Aí esse mesmo Estado que joga essa pessoa nessa condição, esse mesmo mercado que joga a pessoa nessa condição, é o mesmo Estado que vai chegar lá e vai tirar e vai fazer o rapa. Vai tirar a mercadoria do cara. Por quê? Porque precisa da licença da prefeitura, porque precisa de não sei o quê. Aí você inventa a burocracia que for para jogar. E aí, nesse caso, o cara reagiu à truculência da polícia, o soldado pegou a arma, atirou no cara e matou o cara. E é isso. E é isso. Ou o exemplo da favela do Moinho que está acontecendo lá agora. O desalojamento de mais de 1.000 famílias que não tem nenhuma garantia de moradia digna. Que a prefeitura promete um bolso aluguel de R$400, o Estado e promete outro bolso aluguel de R$400. R$800. O que você aluga com R$800 no centro de São Paulo? Não aluga porra nenhuma. Nada. Não aluga nada. E aí, aonde que estão a maioria dos empregos? Onde que as pessoas, na maior parte do tempo, trabalham? Nos centros urbanos. Aí a CDHU vai lá e oferece uma moradia, um apartamento de 40 metros quadrados para uma família de 4 pessoas, em Itaquera, em Guaianazes, no Jaraguá, que são lugares longe, de difícil acessibilidade, em que o transporte público é cada vez pior, é cada vez mais caro, e aí o cara, às vezes, não tem nem dinheiro para comprar uma passagem para procurar emprego. Nesses lugares não tem atividade econômica de emprego, a não ser pequenos comércios, igrejas, e aí você vai jogando as pessoas nessa marginalidade. Então, tipo, acho que é muito importante vocês perguntarem isso, né, sobre trazer isso para o Brasil, para a gente escapar um pouco também. É isso, a gente fala da União Soviética, da Alemanha Oriental, a gente fala disso tudo, mas é de perceber que essas alternativas concretas, elas foram construídas visando eliminar os problemas concretos que existiam nessas sociedades. Cada uma delas. Exato. Então eu acho que é a gente conseguir dar essa materialidade, sabe? E aí, a partir dessa materialidade, de entender como essa economia política está funcionando, entender como tudo isso está articulado, que a gente consegue pensar em qual pautas a gente tem que defender. O que a gente tem que fazer para a gente parar de ter vitórias simbólicas e derrotas concretas. Porque é isso que os trabalhadores têm enfrentado há mais de 40 anos no Brasil. Mas qual que tu acha que é o caminho agora para a gente, então, no Brasil? Porque a gente parece estar só apanhando. Não, e é isso, e vai continuar apanhando, porque o grande campo hegemônico da esquerda que se constituiu nesses tempos é um campo de esquerda que se hegemonizou, né, que se tornou o senso comum por uma ideia difusa de defesa do Estado Democrático de Direito, por uma ideia muito difusa de melhoria de vida, e que está apresentando o seu desgaste agora, que está mostrando que não tem acordo, que não tem como você fazer uma mediação, não tem. Aí você vai ver a popularidade do governo Lula com relação às famílias que ganham até 2 salários mínimos. É a menor aprovação da história. Por quê? E aí que tá. É justamente o grupo social que mais foi beneficiado no seu primeiro e no segundo mandato. Então, qual que é a alternativa para esse sentido? É a gente voltar a conseguir organizar e disputar as pessoas em um horizonte que proponha mudanças radicais. E mudanças radicais no sentido de mudar pela raiz. De exigir essas coisas de maneira intransigente. Intransigente, porque... Condicional. Não, é incondicional. É igual a luta do fim da escala 6x1, por exemplo. É a primeira pauta em 40 anos que a classe trabalhadora brasileira tem um tema que ela pode olhar e falar, ó, isso aqui é foda. E aí você vê todos os deputados de direita vagabundo, Nicolas Ferreira, o senador Jordino não sei o que lá, você vê todos esses caras falando, que sempre falam, né, sou a favor do trabalhador, sou a favor do não sei o que, com o discursinho raso. Aí quando eles são perguntados sobre a escala 6x1, aí a galera levanta as mãos. Vai diminuir a produtividade. Vai falar que vai quebrar a economia. E aí, quando você tem uma pauta como essa, por exemplo, é necessário que a gente encampe essa luta, que a gente pegue esses momentos, né, históricos que aparecem, né, essas oportunidades históricas que surgem de vez em quando. Da gente poder pautar o debate, né? E a gente, eu acho que é um pouco a visão dessa ideia do kairos, né, do tempo oportuno, da gente pegar esse momento que está passando como um vento, é cavalo selado, sabe? É o cavalo que está passando na sua frente, que está com a sela, quem montar em cima vai conduzir. Então, se a gente, por exemplo, perde a mobilização dessa pauta ou recua antes dessa luta acabar, isso é uma derrota. Então, a gente precisa pautar, por exemplo, a redução para 4x3 e 30 horas semanais. Mas é impossível, mas não dá. Bom, se a gente disser de antemão que não dá, então não dá. Então não dá mesmo. Então não vai dar. Discute, né? Pô, apaga a luz, fecha a porta, vamos tomar sorvete, jogar videogame e é isso. Acabou, sem problema. Não vai ter nem tempo pra fazer isso, no caso.
Não, é isso, não vai ter tempo, porque você vai estar ocupado trabalhando 12 horas por dia em algum aplicativo, vendendo um serviço pontual, baixíssima complexidade produtiva. E aí você não tem uma disputa de sindicato, você não tem uma disputa de movimento estudantil. Então eu acho que é preciso reorganizar nesse sentido. Então é conseguir estar presente nesses espaços e conseguir imprimir um caráter de classe revolucionário para essas organizações e para esses lugares. Porque é isso que consegue angariar pessoas, é isso que consegue dar movimento para a luta, né? Você vê aí a luta, por exemplo, dos trabalhadores do INSS, que ficaram aí fazendo mobilizações durante o ano inteiro. E você vê que isso gera resultado, isso gera pressão. Os trabalhadores do IBAMA, os trabalhadores da eletronuclear aqui no Rio de Janeiro. Angra 3 está faltando 1 bilhão, não sei, acho que 1,5 bilhão, 2 bilhões de reais para terminar de construir e garantir a funcionalidade da empresa. Mas aí uma política como o arcabouço fiscal, que tira o orçamento, fala, não tem dinheiro. Aí você está precarizando o trabalho dessas pessoas, você está destruindo essa estrutura de uma empresa que é produtiva, de uma empresa que gera uma parada muito foda, que é a energia nuclear, Sim. que poderia gerar autonomia e soberania energética, que é energia limpa, que é energia que consegue ter um aproveitamento enorme. Para no lugar do quê? A gente manter a política da Petrobras, de paridade de preço de importação, que é equiparar o preço do petróleo aqui no Brasil com o preço que é do estrangeiro. Qual que é o papel do Brasil? É extrair petróleo cru, vender petróleo cru, comprar ele refinado. E onde que isso se reflete? Se reflete aí para você que está no Rio de Janeiro pagando R$8 no litro da gasolina. Sim. R$9 no litro da gasolina. Aí você vê o que? Precisa explorar mais. Aí tem gente já falando de explorar a margem equatorial. Explorar petróleo na foz do Rio Amazonas. Mas vai ter cuidado ambiental, vai ter cuidado. Igual teve em Mariana e Brumadinho. Igualzinho, mesma coisa. É sempre o mesmo papo. Então acho que trazer esse debate de uma maneira radical que possa realmente inflamar as pessoas nesse sentido é um caminho. E é isso, não é fácil. Né? Não é uma coisa que vai ser apresentada da noite para o dia, não é um negócio que vai ser virado como um passe de mágica. Tem muito trabalho para ser feito. Sim. Tem muita coisa para ser feita. Mas se a gente... Enfim, né? Se a gente der como é muito difícil, então... Vai fazer porra casa, nenhuma. né? Não faz porra nenhuma. Espera o mundo acabar.